Olá, espero que esteja tudo bem com vocês nesse período da quarentena, dentro do possível, claro. Hoje eu apresento aqui um pouco do meu trabalho final para a segunda parte da disciplina de História da Cultura e da Comunicação, o que tem sido feito até aqui, pelo menos. Eu espero poder melhorar um pouco até a data de entrega. Bom, no semestre passado, com a primeira parte da disciplina, minha pesquisa se propôs a realizar uma reflexão acerca do tema da arte independente na sociedade da indústria cultural. Partindo do conceito de indústria cultural enquanto fenômeno palpável da cultura contemporânea e da noção de uma sociedade que tem seus aspectos fortemente determinados por ela, considerou-se, na primeira parte dessa pesquisa, a figura da arte independente enquanto forma alternativa de fazer artístico, que possibilita à arte a realização de potenciais eliminados pelo paradigma criado pela produção artística massificada da indústria cultural. Agora, nessa segunda parte, o objetivo é ampliar o recorte temático ao tentar traçar um panorama da atividade artística independente no Brasil, procurando abordar um pouco sobre os processos de ascensão de alguns artistas e demonstrando como, às vezes e aos poucos, até mesmo os independentes tendem a ser assimilados pela indústria, mas não somente. A partir de uma visão sobre o cenário nacional da produção independente, chega-se à demonstração de um fenômeno que se mostra cada vez mais evidente com o desenvolvimento da contemporaneidade, a transição de paradigmas e a chegada de uma era marcada profundamente pela internet, que, entre outras coisas, está determinando novos caminhos para a produção da arte no geral. E por causa disso, com os independentes não poderia ser diferente. O trabalho começa com uma espécie de retomada sobre os conceitos abordados naquela primeira parte da pesquisa, afinal de contas, esse trabalho ainda é, antes de mais nada, sobre a noção de uma arte que se realiza no interior de uma formação social, de uma sociedade, de aspectos fortemente determinados pela indústria cultural. Relembra-se, nesse primeiro momento dessa pesquisa, o que havia sido dito sobre a arte submetida à lógica de mercado. Nesse cenário, haveria um deslocamento do sentido original da arte ao esvaziar-se das suas necessidades sociais. Além disso, o encontro da indústria cultural com o fazer artístico firmaria o nascimento de um paradigma de produção, que realizaria seu fim último na distribuição e na venda massificadas de produtos artísticos que, sobretudo, reafirmariam as ideologias dos setores economicamente mais fortes da sociedade. O Gilberto Gil, ele tem uma música chamada Música Moderna, que fala justamente sobre isso. Essa música foi lançada pela primeira vez nos anos 80, e é legal porque através da própria composição artístico-musical é que o artista faz uma crítica ao rumo da produção de arte dentro desse ambiente que está cada vez mais sendo dominado pelo paradigma da indústria cultural, onde a música estaria sendo produzida unicamente para consumo, da mesma forma que o tabaco ou a Coca-Cola. E estaria havendo um distanciamento dessa nova forma de fazer música, dessa música moderna, da antiga canção, que era, segundo ele, bonita, feita por amor. Inclusive, essa música faz parte de um álbum chamado To Be Alive Is Good, lançado pela gravadora Warner, o que é bem curioso, mas a gente vai chegar lá. E é ainda falando desse período, dos anos 80 e até um pouco antes, de 70 e 60, que o trabalho segue não somente para começar a construir um panorama geral sobre a atividade artística no país, mas para apontar esse momento como um momento que suscitou, e aqui nós estamos falando da música, o aparecimento e desenvolvimento significativos da atividade independente em São Paulo, um dos pontos de maior concentração no desenvolvimento da indústria cultural aqui no país. E tudo isso seguindo os estudos de José Adriano Fenerick. Afinal, na intenção de que se estude sobre o fazer artístico que faz oposição aos produtos da indústria cultural, considera-se ser preciso remontar a chegada da própria indústria cultural no país e do seu posterior desenvolvimento. E justamente o que o Fenerick estuda são as relações entre essa produção independente e o crescimento da indústria fonográfica no país, afirmando que o desenvolvimento capitalista propiciado pelos militares responsáveis pelo golpe de 64 voltou-se para a esfera cultural em todas as suas relações de poder, na intenção de alinhar a economia nacional à ideologia modernizadora e desenvolvimentista, defendido naquele projeto de país que tentava se estabelecer. Assim, a implantação da indústria cultural no país gerou aqui um cenário onde, de acordo com Fenerick, abre aspas, a cultura nos anos 60 e 70 transforma-se no próprio mercado de bens culturais, aumentado em seu volume. O mercado torna-se
com as devidas ações governamentais do regime militar, a referência última dos rumos da produção cultural no país, cujo consumo passa a ser a única categoria para se medir a relevância ou a importância de um determinado produto cultural. A fórmula é simples: se vende bem, é porque é bom, e se não vende, é porque não tem importância nenhuma. Fecha aspas. Frederick argumenta, num primeiro momento, que na segunda metade da década de 60, com a recém-instauração da ditadura, e mais precisamente após a promulgação do AI-5, fatores como a censura, o exílio e a perseguição compulsórios de boa parte dos compositores e músicos populares, e a grande penetração da música estrangeira, que oferecia vantagens econômicas às transnacionais de disco, com a isenção de impostos sobre a circulação de mercadorias, no mercado musical brasileiro, criaram um ambiente pouco favorável para a circulação de produções nacionais. Nesse sentido, a música popular brasileira da década de 60, que era bastante norteada por um intenso debate político e ideológico, passou a ser entendido como um ciclo que estava se encerrando. Mas foi por volta de 72, com o apogeu do regime militar e a consequente extensão de algumas medidas, que o Estado brasileiro passou a agir de maneira diferente no desenvolver de certas atividades culturais. Segundo o Renato Ortiz, foi nesse período que se reconheceu que a cultura envolve uma relação de poder e que essa mesma cultura poderia beneficiar aqueles que detinham o poder se isso estivesse devidamente alinhado aos ideais dos autoritários. Por causa disso, não foi somente incentivada a criação de novas instituições culturais, como o Conselho Federal de Cultura, o Instituto Nacional de Cinema, a Embrafilme, a Funarte e outros, como também mudaram-se as estratégias com relação aos meios de comunicação de massa, que sempre tiveram uma profunda capacidade de difundir ideias e se comunicar de maneira eficiente. O Ortiz vai concluir dessa forma: abre aspas, o Estado deve ser simultaneamente repressor e incentivador das atividades culturais, fecha aspas. Dessa forma, as estratégias comerciais para lidar com os mecanismos culturais foram mudando e o mercado fonográfico passou a privilegiar os artistas como Chico Buarque, Elis Regina, Gilberto Gil, Caetano, etc., pois os gravadores começariam a estabelecer o que chamavam de artistas de catálogos. Bom, se em um primeiro momento a maioria desses artistas teriam sido amplamente rejeitados pela indústria, agora eles estavam sendo incentivados por ela, por estarem garantindo uma audiência mais sofisticada e com maior poder aquisitivo. Essa MPB institucionalizada, somada com a indústria estrangeira que penetrava sem dificuldade no mercado brasileiro, e alguns outros setores de músicas consideradas bregas e pasteurizadas, mas que davam certo, formavam um leque de opções ofertadas pela indústria mainstream, pelas grandes gravadoras. Nesse contexto, começaram a surgir, a partir dos anos 80, diversos grupos que buscavam uma produção que subvertia as relações estabelecidas para a produção cultural das chamadas majors, as empresas transnacionais da música, que iam desde circuitos paralelos de apresentações de música popular e festivais culturais alternativos, que inclusive já estavam acontecendo na década anterior, como a Feira de Música Popular em São Paulo, ou o Circuito Aberto de Música Popular no Rio de Janeiro, até o fortalecimento das chamadas gravadoras e selos independentes. O grupo dos Racionais MCs, um dos mais influentes da música brasileira, surge em 88, lançados através de uma gravadora independente chamada Zimbabwe Records, que estava interessada em apoiar representantes da música negra, da chamada música negra, de estilos como, além do hip hop, se destacam o pagode, o R&B ou o reggae, por exemplo. Foi primeiramente através do selo independente da Zimbábue que os Racionais lançaram suas canções extremamente políticas e preocupadas em denunciar os males, sobretudo das vidas dos jovens pretos e pobres, das periferias, em denunciar o racismo, a violência policial, a repressão do Estado e o desenvolvimento do crime organizado. E eles continuaram a produzir com ela até 97, quando criaram o próprio selo, chamado Cosa Nostra, ao mesmo tempo que lançaram o CD Sobrevivendo no Inferno, que foi o quarto álbum do grupo e o primeiro a alcançar mais de 1,5 milhão de cópias vendidas, segundo o site oficial dos artistas. Outro grande nome da produção independente foi Chico Science. Por volta de 1991, ele estreou com uma banda denominada Chico Science Nação Zumbi,
né, que nasceu da junção de uma outra banda do Chico com um grupo de percussão que realizava trabalhos de educação popular na periferia de Recife, o Bloco Afro Lamento Negro, e eles foram se apresentando em festivais e shows em Olinda, né, lá em Pernambuco, e foram ganhando relevância na cena musical, a ponto que eles passaram a excursionar em outros estados, né, como São Paulo e Belo Horizonte. Com um estilo musical inovador, denominado pela mídia pernambucana, aliás, né, como Mangue Beat, que misturava traços de rock com samba, reggae, maracatu e outros estilos, e utilizando o ecossistema do mangue como pano de fundo metafórico para uma série de críticas políticos sociais, eles se destacaram a ponto de chamar a atenção da gravadora Sony, que investiu na banda e proporcionou o lançamento do primeiro disco, Da Lama ao Caos, em 94. Músicas desse disco, como A Praieira, A Cidade e a própria Da Lama ao Caos, que dá nome ao álbum, foram inclusive incorporadas em trilhas sonoras de novelas da Globo, em 1994 e 95. E é aí, inclusive, que o trabalho chega na sua terceira parte, né, com a afirmação de Fenerick. Abre aspas. Todavia, a constituição de circuitos alternativos e produções independentes não estão de todo fora das malhas da indústria cultural. Quer dizer, na medida em que um artista consegue, através de um esforço e investimento pessoal, garantir ao público que torne seu trabalho viável economicamente, cria-se da parte da indústria o interesse na incorporação do seu trabalho. O músico independente passa, então, a viver a meio caminho entre a difusão em circuitos paralelos e sua incorporação por grandes empresas. Fecha aspas. No fim, as noções de arte independente e arte massificada da indústria cultural não somente elas se misturam, como a dualidade construída até aqui vai se esvaindo aos poucos, em processos muitas vezes gradativos. Observa-se o caráter controverso e complexo dos produtos da cultura de massa, que, se em um primeiro momento eles determinavam um controle coeso sobre as consciências individuais dos consumidores e moldavam, né, aos poucos seus gostos pessoais e demais particularidades, eles passam agora a adotar usos cada vez mais heterogêneos e circunstanciados, né, determinados diretamente pelo desenvolvimento progressivo dessa indústria cultural predatória, que apenas se interessa por lucros. E ela assimila, aglutina, padroniza e coopta até mesmo com os grandes nomes da MPB, destituindo-os das suas vitalidades criativas e críticas. Como lembra a Maria da Graça Jacinto, professora de Sociologia da Faculdade de Educação da USP, os produtos da cultura de massa, nesse novo contexto, abre aspas, ora educam, segundo uma lógica hedonista, ora educam para a emancipação, fecha aspas. O trabalho encerra com a sua quarta parte, que trata brevemente sobre a cena musical independente no contexto atual, cada vez mais inserido no paradigma complexo de Morim, multifacetado e fortemente marcado pelos meios digitais de comunicação, pelas redes sociais, enfim, pela era do pós-internet, né? Hoje, com a crescente plataformização da vida e o nascimento de diversos serviços online, nós vivemos em uma era que favorece a produção independente no geral, no sentido de que ferramentas como as redes sociais aumentam não somente o poder de divulgação desses artistas, como suas redes de relacionamentos pessoais e parcerias com outros tantos produtores de conteúdo independente. Existem, hoje, as chamadas distribuidoras digitais, que são serviços online, né, inclusive alguns de uso plenamente gratuito, que realizam a distribuição do material gravado pelo artista em diversas plataformas de streaming de música, com selo musical próprio e pessoal, independente de qualquer gravadora. Em um mundo, né, que tem o consumo de música cada vez mais marcado por esses serviços, é importante para os músicos independentes que eles estejam presentes nesses espaços para atingirem com melhor eficiência seus públicos-alvos. Contudo, conforme o fenômeno da plataformização da vida avança, os meios de comunicação de massa perdem espaço para a internet, as sociedades ocidentais se veem em um cenário no qual as ferramentas digitais estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas e intermediam de forma significativa diversos dinamismos culturais, não podemos deixar de nos perguntar aonde esses processos irão levar não somente os artistas e os produtores de cultura, independentes ou não,
mas a todos os integrantes da sociedade da chamada pós-modernidade. Né? Eu fecho o trabalho com essa música do Chico Science, né, que acho muito relevante para a temática da produção artística na era da internet, dos computadores, do desenvolvimento científico-tecnológico como elemento que tem assumido papel central na maneira como nós criamos, na maneira como nós produzimos, enfim, como damos vida à arte nos dias de hoje. Aqui são algumas referências, né? Essa primeira parte, aqui as primeiras referências que eu usei na primeira parte do trabalho, e essa segunda página aqui de referências que eu usei para essa segunda parte do trabalho. Eu espero que tenham gostado.